Namastê, pessoal. Namastê, pessoal. Bem-vindo todos vocês aqui no nosso canal. Bom, hoje nós vamos falar sobre política. Nós estamos num momento muito tenso, né? Muito polarizado. E muitas pessoas têm falado de se posicionar nas redes sociais. Muitas pessoas têm até pedido para a gente se posicionar. Muito engraçado, né? Porque há 2 dias atrás surgiu uma polêmica nos nossos grupos de meditação, porque uma pessoa postou lá um vídeo, né? Se posicionando, inclusive um vídeo, né? Do Oberon, de pessoas da espiritualidade, da meditação, de vários amigos, se posicionando. Um vídeo muito bonito. E aí outras pessoas que são de opinião contrária começaram a postar também vídeos lá defendendo o seu candidato e gerou uma polêmica, né, um certo atrito e falando, não, esse aqui é um grupo de meditação, são grupos de meditações e que não seria legal tá debatendo política ali, né, dividindo o público e pediram até para a gente se manifestar. Nós não nos manifestamos naquele momento, esperamos o momento certo de falar adequadamente com vocês, até agradecemos o respeito que muitos de vocês emanaram e emitiram lá no grupo. Olha, aqui é um canal de meditação, vamos respeitar a Prêmio Abhishek, vamos respeitar o grupo, para não gerar, né, nesse momento tão dividido, tão colérico do país, pré-eleição, né, pré-segundo turno, isso. Mas a gente decidiu se posicionar aqui. A gente decidiu aqui trazer um pouco de como a gente pensa, qual a nossa opinião a respeito, né? A gente até achou uma coisa bacana essa manifestação nos grupos, porque a gente percebeu que tinha gente dos dois lados ali no grupo, né? As pessoas também, cada um respeitando a opinião do outro. Enfim, e a gente se sentiu também, né, na necessidade de se expressar, se manifestar também, de falar aqui com vocês como a gente pensa. E a primeira coisa que a gente quer dizer é que essa polarização, chegar nesse nível de quase 50% dos candidatos, uma coisa bem acirrada, é muito interessante do ponto de vista espiritual. É assim, pelo menos, que a gente pensa, certo? Porque muito interessante, exatamente porque é uma extrema-direita e uma extrema-esquerda. Que está polarizado são 2 lados opostos, é a esquerda e a direita, fiz ao contrário, a esquerda e a direita. Então, o que a gente vê nisso? Como o Brasil dividido ao meio entre esquerda e direita, né? Isso já acontece no macro e agora a gente precisa trazer isso para o micro, para cada um de nós, de a gente ter o esquerdo e o direito equilibrado. Isso, a gente precisa entender que no plano espiritual e no corpo físico também, nós temos o emocional e o racional, certo? Nós temos a parte intuitiva, criativa, emocional, feminino, que é o nosso lado esquerdo, certo? E o nosso lado direito é a parte racional, é a parte masculina, é a parte colérica, é a parte objetiva, certo? E esses 2 lados, quando estão em desequilíbrio em nós, não fica legal. Ou a gente fica muito emotivo, muito paralisado, muito no passado, né? Ou a gente fica muito colérico, muito raivoso, né? Muito óbvio, muito pragmático. É importante que haja esse equilíbrio. Todo o nosso trabalho de meditação e espiritualidade no nosso mestre, Atmananda Guruji nosso, é para que a gente crie esse equilíbrio entre masculino e feminino. E isso a gente começa a ver na política hoje. Chegou um ponto que o Brasil é metade feminino, metade masculino, esquerda e direita, e que a gente esquece que, na verdade, isso está dentro de nós. A gente precisa unir essas forças. Saber que masculino e feminino equilibrado é o ideal dentro do nosso corpo e também na espiritualidade. Então significa que está havendo uma maturidade no planeta, em todos os países. Mesmo se você pega esquerda em outros países, direita em outros, se você pega todos os países, você vai ver chegando no meio termo. E é importante a gente entender isso de uma forma holística, porque senão você vai ficar chamando o seu lado esquerdo disso, daquilo, e o lado direito disso, daquilo, e você percebe que negar uma das partes não é bom para a sociedade como um todo. A gente precisa ter esses dois olhares, o olhar social, o olhar cuidador, o olhar carinhoso, acolhedor, sem sectarismo, sem nenhum tipo de racismo, e a gente precisa ter o outro olhar de economia, de empresariado, de investidores, o olhar econômico. E eu não estou dizendo que os dois lados
não possa ter esse olhar. Na verdade, os dois lados precisam ter esse olhar, independente de qual candidato ganhar. É importante a gente falar aqui que a gente está trazendo uma visão macro, né? Uma visão, tipo assim, a gente olhando de fora, olhando todo o movimento planetário, sem a gente salientar as características de um lado e de outro, né? Dos candidatos à eleição, porque a gente está trazendo uma coisa que é como se isso fosse quase que superficial, né? A gente está trazendo uma visão como se a gente estivesse olhando de fora como espirituais, né? Como olhando para a espiritualidade, olhando para o que está acontecendo no planeta em geral, né? Sem a gente trazer a personalidade de um e de outro, não que um seja amor puro e o outro seja razão pura. Não existe isso, né? Os dois têm os dois lados, mas a representação ali é essa, a representação da direita, a representação da esquerda, pelos partidos e pelas propostas, tudo isso. E que os dois candidatos, e o que vem a ser presidente, deve ter esses dois olhares, pelo amor de Deus. Essa deve ser o mínimo que um presidente da República possa se manifestar em 2022, 2023. Paz, amor, acolhimento, certo? Olhar social e economia, prosperidade, abundância, racionalidade, objetividade nas suas administrações. Então é muito importante que a gente tenha calma agora e perceba, como o Premadi disse lá no começo, trazer essa polaridade do macro para o micro. O que é o micro? É dentro da nossa casa, certo? É você saber que, às vezes, pai e mãe vai pensar diferente politicamente do que você. Às vezes, filhos vão pensar diferente politicamente do que você. E tá tudo bem, tem que haver respeito nesse momento. Porque senão, por uma raiva do candidato oposto, você começa a falar que todo mundo que for votar nesse candidato é a pior pessoa do mundo, é um troglodita, é uma pessoa burra, ou é uma pessoa maldosa, ou uma pessoa estúpida, e você esquece que você pode estar falando de um filho, de uma filha, de um pai, de uma mãe, de um amigo querido, e que só porque ele tem uma opinião política não faz dele uma pessoa rejeitável na sociedade, ou da sua amizade, ou até mesmo de parentesco. A gente tem visto irmãos brigarem, certo? Então, muita calma nessa hora, porque política é convencimento. Se você sai para um ato político, e a gente tem história de religiões misturado com política o tempo todo, certo? Mas se você sai para defender um partido político, uma visão, uma ideia ou um candidato, certo? Isso é política, faz parte, mas tem um limite. O limite de você achar que quem não pensa igual você é uma pessoa estúpida, a gente foge da seara da espiritualidade e entra na seara do julgamento, da condenação. E também, né, isso entra um pouco na questão de que cada um tem uma visão parcial. Então, você está defendendo uma ideia, a política é defender uma ideia. Toda ideia, ela é parcial e ela é divisiva, porque ela não está vendo o outro lado. Então, a gente pode ter um objeto aqui. Se eu estou aqui, eu estou vendo de um jeito, se a pessoa está lá, ela está vendo de outro jeito. Então, a gente não tem como fazer uma coisa ser unânime, né? Tudo vai ter percepções diferentes, visões diferentes, de acordo com tudo que você já viu durante a sua vida, durante, né, as suas vivências. E isso entra naquilo que a gente leu até na carta de Ame Bhagavan, né? Que tudo que vem do eu limitado, da divisão, de defender uma ideia, é divisiva. Então, se você divide, você exclui outras coisas. Então, a gente propõe que a gente seja inclusivo e não exclusivo. Né? E o extremo disso acontece quando você acha que o outro que não pensa igual você deve morrer. Que você tem o direito de matar essa vida ou condenar essa vida, né? Com guerras, com exterminações, porque o outro não pensa igual você. Então você tem que eliminar. Então isso é o extremo, certo? Então a gente precisa acalmar e ter respeito, debater com sabedoria, certo? Trazer argumentos, coisas que melhoras. Aconteceram assim ao longo da história, um monte, né? Guerras por causa de política, por causa de religiões. De pontos de vista. De pontos de vista. E agora a gente está entrando numa era da luz, que a proposta é que a gente inclua e que a gente tenha um espírito de cooperação. Então, nenhum tipo de extremismo, como a gente vê hoje, né, na Ucrânia, a Rússia invadindo, ou a China com Taiwan, com o Japão,
ou a Coreia do Norte, nenhum tipo de extremismo é bem-vindo, certo? Nem de direita, nem de esquerda. Quando você acha que você pode tirar a liberdade do outro, tanto de manifestação, de argumentação, de respeito, de amor, de acolhimento, isso não é legal, isso não é espiritual. Quando eu acho que o outro é um estúpido porque come carne, ou porque você pode ter a sua opinião, mas quando a gente passa de um julgamento de achar que o outro é a pior pessoa do mundo, claro que há limites, sim, certo? Se você vê pessoas matando outros, claro, você pode ter a sua opinião, eu não estou dizendo que não, mas quando a gente entra nesse campo de julgar os outros, seja lá em qualquer nível, é diferente de ter opinião, gente. Vocês podem ter opinião e pode achar que o errado é errado e que o certo é certo, mesmo isso sendo relativo, certo? O que é errado num país é certo em outro e vice-versa. Claro que existe sim essa relação com a sabedoria universal, com o que é espiritual, com o que é íntegro. Então, o próprio Bhagavan fala, um dia você mata o sapo para salvar a cobra, outro dia você mata a cobra para salvar o sapo. Porque tudo na natureza, no universo, é relativo. Só que maldade é maldade. A gente não deve fazer maldade. A gente tem que ter respeito pelo outro, certo? Sem racismo, sem sectarismo, sem achar que a minha religião é a única que é a certa, a única que é a boa, certo? O meu ponto de vista é o único que é bom. Aí é ruim, porque você vai olhar para todo mundo que não faz aquilo que você faz dentro da religião, da sua crença, né, do seu comportamento, se é yogi, se é vegano, se é ler a Bíblia, se é ler o Corão, se é, né, você vai achar que essas pessoas que não fazem o que você faz não são boas. E eu vejo pessoas fazendo barbaridades em nome de convencer a outra pessoa de que a verdade dela é melhor que a verdade dessa pessoa, né? E até essa eleição, ela tá mostrando muito isso, né? Um lado apelando pro outro, né? Os dois lados apelando para mostrar quem tá certo, quem tem a verdade. E na verdade ninguém tem a verdade absoluta, né? A verdade absoluta a gente tomar cuidado com esses cortes, com esses fake news, que às vezes pega fragmento dos dois candidatos e coloca a integridade desse candidato em jogo, ou enfim, o que as pessoas acreditam. Então fica uma coisa ruim. É importante a gente ter argumentos mais claros sobre economia, política, social, né? Racismo. Tudo isso é legal a gente ter esse argumento para que a gente possa ter um líder bem bacana no governo e que vai cuidar da economia, que vai cuidar das pessoas, que vai cuidar das religiões, que vai cuidar, né, dos pobres, dos ricos, de todo mundo, e que a gente vai ter cada vez menos diferença social, menos diferença intelectual, menos diferença, né, em todos os sentidos. Então que a gente possa amar mais, respeitar mais, ser mais, acolher mais, celebrar mais. A vida é bela. No período de política a gente fica tão tenso. Vamos relaxar, vote no seu candidato, converse a respeito disso, mas não passe o limite. O limite é quando vira briga, discussão, certo? Ou fake news. Vamos trabalhar com honestidade, né? Nessa campanha e que vença o que represente mais no Brasil nesse momento e que eles façam um bom governo. Essa é a intenção. E que vá ser a melhor opção para o momento, né? Porque a gente não sabe quem pode ser a melhor opção. Pode ser o inesperado, pode ser quem você acha que é o melhor, ou pode ser que o outro lado seja melhor no sentido macro, né? Por tudo que está acontecendo no mundo, por todo esse movimento da Era da Luz entrando. Então, a gente não sabe quem vai ser o melhor para o planeta nesse momento. Uma coisa é certa, não há mais espaço para violência, não há mais espaço para sectarismo, não há mais espaço para exclusões, certo? Diferenças de classe, não há mais espaço para isso. É importante a gente criar um líder que seja humano, que seja bom para o Brasil e para o planeta. Então, que essa seja a nossa intenção, do fundo do coração, para que a gente possa plasmar e seja um líder que vai realmente fazer a diferença no nosso país, inclusive espiritualmente. Exatamente. Tá bom? Então,
Pessoal, essa foi a mensagem que a gente queria passar aqui para vocês. Nós não estamos no Brasil, então nós não vamos votar. Mas não cabe a nós aqui se manifestar. Nós não estamos no Brasil, não vamos votar. E não queremos nos manifestar porque o nosso trabalho é com meditação e acolhimento, e o nosso grupo tem praticamente, eu não sei se metade, mas tem gente dos dois lados, né? E nesse momento a gente não vai se posicionar como um candidato ou outro. Talvez em algum outro momento a gente se posicione. Até por esse motivo, né, de que a gente não vai votar, a gente está numa ilha que não tem como a gente votar, né? E a gente teria que viajar para votar. Então a gente só pode meditar para que vença, né, o melhor, o que vai ser bom, que vai respeitar todas as religiões, que vai dar essa liberdade de expressão para todos. Tá bom? Namastê. E mesmo, trazendo um complemento aqui, mesmo que às vezes vença o que a gente não queira, né? E se fizer um mau governo, a gente vai estar meditando para que esse quadro mude no Brasil e no mundo. E para que cada vez mais a gente tenha políticos bons. Bons em todos os sentidos. Tá bom? Namastê, amamos vocês. Namastê.